redenção. Hoje é o assunto que vamos tratar em nossa reflexão. Em outras reflexões anteriores nós falamos a respeito da criação, nós falamos a respeito da queda, do pecado dos nossos primeiros pais. Hoje eu quero falar sobre a redenção, tendo em vista que esses três pilares, a criação, a queda e a redenção, elas formam os pilares base da teologia reformada, cujos pilares têm como nos explicar, nos fazer entender de onde viemos, quem somos, como o cosmos, o universo foi criado, por que que existe o mal, por que que os dias são maus, por que que nós vemos que o mundo não está da maneira que deveria estar. Até mesmo pessoas que seguem outras linhas religiosas, linhas filosóficas, há muito tempo a teologia e a filosofia têm se debruçado para poder explicar e trazer soluções para esse grande problema do mal e também para a questão da criação, de como tudo foi criado, de onde viemos e para onde vamos, o que vai acontecer, o que acontece após a morte. E isso é um assunto que nos faz pensar em várias coisas, nos faz ter várias dúvidas, várias interrogações ao longo da vida, não é mesmo? E eu quero tratar com vocês hoje a respeito da redenção. Eu quero, para a nossa reflexão ficar mais simples e mais fácil, trocar esta palavra redenção por solução. Então, antes eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Paulo expõe esta doutrina aos Efésios, ele é enfático em dizer que Jesus é o nosso Redentor. Jesus, o Verbo enviado por Deus, ele veio para nos redimir através do teu sangue, para que possamos ser perdoados em nossos pecados e nos aproximarmos novamente de Deus. Mas se eu apresentar a vocês essa doutrina da redenção, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, sem apresentar a criação e a queda, ela passa a não fazer tanto sentido. E vai me gerar outras perguntas. Mas por que ele veio? Para que ele vai me redimir? E quando? E que pecados são esses? E quando eu percebo que houve uma queda depois da criação, lá nos primeiros pais, conforme eles foram criados, a imagem e semelhança de Deus foram criados, como nós vemos no livro de Gênesis, da criação, eles foram deformados da imagem original. E todos que nasceram após os primeiros pais, nasceram com essa deturpação, com essa deficiência, com essa distorção moral, com essa distorção intelectual, com essa inclinação para o mal. Portanto, o pecado, ele está arraigado no mal, ele caminha com o mal. O pecado, o mal, ele é a ausência de algo, é a ausência do bem. E a redenção em Jesus, ela serve justamente para nos reaproximar de Deus, para nos tornar novamente imagem e semelhança de Deus, para nos restaurar de maneira integral, não só as nossas almas, nosso intelecto, não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo, restaurar toda a criação. Na Escritura nós encontramos de capa a capa toda essa
doutrina que aponta para a redenção em Cristo. Então, como eu usei o termo solução, então Jesus é a solução para todas as coisas. Jesus, ele veio para nos trazer forma novamente, forma de que os nossos primeiros pais foram criados. E ele é a solução de todas as coisas. A palavra diz que Deus colocou e sujeitou todas as coisas a Jesus. E ele é o nosso Redentor. Ele é a solução para todas as coisas. Como dito, muitos anos atrás, sempre a filosofia e a teologia, a ciência, se debruçam para explicar as origens, para explicar as razões do mal, as razões das falhas que nós vemos na terra, que nós vemos na sociedade, na cultura de uma forma geral. E muitas vezes não se tem, nós caímos em um caminho sem saída, num caminho sem volta. Nós entramos em uma mata, em um percurso, em uma trilha que nós não conseguimos mais voltar. Mas esse caminho trilhado a partir dessa tríade basilar da queda, aliás, da criação, da queda e da redenção, nós temos base para as nossas respostas. Nós temos sentido para responder as perguntas de como foi criado, quem somos, para que nós somos criados, o que aconteceu para que tudo se tornasse assim, e para onde nós vamos e qual é a solução. E a solução, ela está em Cristo Jesus. Portanto, essa é um pouquinho da cosmovisão reformada, protestante, e que eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã. Então, Jesus, o Filho de Deus, é a solução para todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus, é a resposta para todas as coisas. Que Deus o abençoe. Um forte abraço.